Vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Está na mão? Sim, sim. Olha o verso 17. 1 Coríntios 11, 17. Nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis, não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reúnes na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifeste no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Eu vos louvarei? Claro que não, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se, contudo, algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando estiver convosco. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações. Uma palavra que venha libertar, fortalecer, curar, sarar cada um de nós. Abençoa, Senhor. Saiamos daqui edificados, exortados, consolados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Corinto. E Paulo está falando da ceia. A igreja de Corinto estava passando por várias dificuldades, né? Se você ler a primeira carta, no capítulo 1, havia divisão na igreja, separação, contenda. No capítulo 3 fala de contendas, alguma coisinha entre irmão e irmã dentro da igreja. No capítulo 6 ele fala pessoas que estavam levando outro irmão no fórum, no pau, colocando o irmão no cartório. No capítulo 6 ele fala sobre isso. No capítulo 7 ele fala do casamento. Depois, capítulo 8 e 9 fala das coisas consagradas a ídolos, o que a gente pode comer, o que não pode. Fala da nova aliança. Capítulo 10 ele fala do exemplo que foi Israel no Antigo Testamento. Quando as coisas aconteceram com Israel, as provações que eles passaram no deserto. E Paulo escreve, aquilo serviu de exemplo para nós, para a gente não murmurar, para a gente não tentar o Senhor, para a gente não ser idólatra e outras coisas mais. Ele fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10.
E aqui no capítulo 11, ele fala no começo da autoridade na igreja. Ele fala do uso do véu, que era, né, era um símbolo de autoridade e de honra. Porque as mulheres tinham que usar o véu na época, porque também na igreja, naquela cidade de Corinto, havia o templo, um templo enorme, pagão, em que havia sacerdotisas que usavam do corpo para prostituição, e as sacerdotisas tinham a cabeça rapada. E as mulheres honradas tinham o cabelo crescido. Então, quando uma sacerdotisa daquela se convertia ao evangelho, ela estava com a cabeça rapada. Então, se ela converteu, Paulo especificamente dirige a esse grupo de pessoas dizendo: usa o véu, porque você vai ser honrada e respeitada na rua. Porque se você tiver com esse cabelinho assim, a turma vai achar que você é uma prostituta ainda. Então, por isso que ele fala do uso do véu, porque o véu, naquela época, simbolizava que a mulher tinha alguém que era autoridade sobre ela. Ou era um pai, um marido, ou era um irmão mais velho. E aquela mulher era uma mulher que devia ser honrada. Entendeu? Então tinha tudo isso, cultura lá. Então, quando ele vai escrever sobre esse assunto, que eu não vou entrar nesse assunto, 1 Coríntios 11, no verso 2, olha o verso 2, ele começa assim: eu vos louvo, irmãos. Aí ele fala sobre esse assunto do véu, da autoridade de Deus sobre o homem Jesus, da autoridade de Jesus sobre o homem macho e do homem sobre a mulher. Então ele fala sobre a autoridade, e ele fala que eles receberam muito bem essa palavra. Então por isso que em 1 Coríntios capítulo 11, verso 2, ele fala: eu vos louvo, irmãos, pois em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como os entreguei. Então ele fala sobre isso, tudo bem. Mas quando chega no verso 17, que ele vai tratar do assunto da ceia, ele fala: nisso que vou dizer, não vos louvo. Então um primeiro assunto, ele fala: vocês estão de parabéns, estou elogiando vocês. Mas nesse segundo assunto agora, a partir do verso 17, ele fala: olha, agora eu não vou elogiar vocês não, vocês estão fazendo errado. O que eles estavam fazendo errado? A questão da ceia na igreja. Então muita gente confunde quando Paulo escreve e fala no verso 29, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então você vai entender, dentre outras coisas, o que é comer a ceia, participar da ceia indignamente. Então, na verdade, ninguém é digno de nada, irmão. Nós não somos dignos. Mas existe coisa que a gente pode corrigir e acertar. Não precisa ser tão escancarado o erro, o pecado. Né? Quando ele fala: examine-se a si mesmo. Então, eu não vou examinar ninguém. Entra uma pessoa aqui que eu vejo ela fazendo muitas coisas erradas lá fora, e ela vai participar da ceia, e eu fico: está participando da ceia. Você acha que eu não vi isso ontem, não? Não é para eu examinar o fulano, é para cada um examinar a si mesmo. Eu não estou, Marta, dando conta de examinar a minha vida, vou examinar a vida dos outros. Quem sou eu? Mas agora a gente tem que examinar à luz da palavra. Mas aqui, quando a gente entra no pecado, seja ele qual for, a gente: Senhor, tem misericórdia, me perdoa, do fundo do meu coração, e me ajuda a vencer isso. E tudo bem, se é de verdade, quem somos nós para questionar alguma coisa? Não é verdade? Aquele ladrão que estava na cruz lá na hora da morte. Imagina bem a vida daquele cara lá. Jesus estava na cruz, tinha um ladrão de um lado e outro do outro. E um questionou, o outro falou uma coisa, mas um falou para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ali houve um momento de quebrantamento e arrependimento. Agora eu gosto de falar isso. Imagina os parentes, acompanha o raciocínio comigo. Imagina os parentes daquele cara que não estavam perto ali, não ouviram isso. Imagina aí. Presta atenção que você vai entender. Aí Jesus morre na cruz, morreu os ladrões também. Jesus ressuscita. Escuta agora.
e aparece para os discípulos. Jesus ficou 40 dias na terra depois da ressurreição. 40 dias. E imagina que Jesus, então, que ele falou para os discípulos, ide por todo mundo e pregar o evangelho. E esses discípulos, depois da ressurreição, pregaram o evangelho na casa dos irmãos da família daquele ladrão que morreu na cruz, dos 2 ladrões. Imagina bem, lá na frente, anos depois, os discípulos pregaram o evangelho na família dos 2 ladrões. Aí eles entenderam, para ir para o céu, para ir para o paraíso, tem que arrepender, entregar minha vida para Jesus. Aí eu quero. E eles se tornaram discípulos. Aí um dia alguém está conversando lá e fala assim, nossa, coitado do nosso irmão que morreu, né? Aí morreu sem salvação. Ele foi para o inferno. Não é assim que a gente está pensando de muita gente por aí? E a gente não sabe o que aconteceu com aquela pessoa antes dela morrer. Eles não viram o que aconteceu quando ele morreu na cruz, lá, um deles lá. Ele se arrependeu. Amém? Aleluia? E o Senhor falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a gente vai ter muita surpresa quando chegar lá. Eu não sei se a gente pode usar essa expressão. Você chegar lá e falar assim, nossa, você aqui, amadinho. Meu Deus. Não é? Pensa para você ver. Você aqui, irmão, meu pai. Vai ser bênção, amém? Aleluia, glória a Deus. Lá eu verei Jesus, amém. Lá eu verei Jesus. Às vezes a história do Amadinho, o Amadinho conta uma história aqui que não é verdadeira. Depois, outra hora, ele fala para vocês aí. Que ele foi visitar alguém que estava no hospital ruim para morrer. Um rapaz já de idade. Ele sabe o que eu estou falando aqui. E ele foi com alguém lá. Um cara lá. Ele foi com alguém, 2, para visitar um rapaz lá. Vou falar com as minhas palavras aqui. Outro dia que ele tiver oportunidade, ele fala. E eles falaram de Jesus para esse cara, para esse senhor que estava ruim lá, cabelo branco. E o Senhor não quis aceitar Jesus. Foi resistente, não quis se arrepender naquela hora e entregar a vida para Jesus. E o companheiro do Amadinho falou para ele, vamos embora, não sei o quê. Tipo assim, esse cara não quer nada não, esse cara está morrendo, ainda fica com essa dureza de coração. Vamos embora, larga a mão, vamos embora. Foram embora. Mas o Amadinho ficou incomodado com o negócio. E voltou no outro dia, ou 2 dias depois, não sei, voltou. Aí ele foi sozinho, foi ele e Jesus só mesmo. Porque o companheiro estava ruim. Então, aí, no mesmo dia. Na outra. Então, aí voltou no hospital, ó, pra você ver. Aí chega lá com a mesma pessoa. E fala aquilo que ele se propôs a falar na primeira vez e algumas coisas mais dirigidas pelo Espírito ali. E aquela pessoa, ela dá a entender assim, olha, minha vida inteira eu não acreditei em Jesus. Eu não acreditei em Jesus. Pelo contrário, até desconversava, não aceitava nada esse tipo de Jesus. Nunca criei nessas coisas. Nunca quis saber. E até fui contra até. E agora esse Jesus que você está falando vai me aceitar? Vai me perdoar de tudo isso que eu fiz agora que eu estou morrendo? E o Amadinho, com sabedoria de Deus e graça de Deus, falou, esse Jesus vai te perdoar de tudo isso, se você se arrepender. Olha que coisa. E aquela pessoa ali, então, se quebranta, se arrepende e entrega a vida para Jesus. E aquela pessoa morre logo em seguida. Então você pensa bem, alguém que passou a vida inteira e o Senhor estendeu a mão ali, amém, aleluia. Aí alguém que é muito, né, a Bíblia fala em Provérbios, né, que tem gente que maquina as coisas. Mas se é assim, então vou aproveitar aqui, na hora da última hora eu junto lá e peço perdão. Não arrisca não, hein? Não vai nessa não. Não brinca com isso não, esse negócio não é brincadeira não. Que Deus também não é bobo não. Não, na última hora eu dou um jeito. Não tem não, irmão. Nessas coisas não tem jeitinho brasileiro não. Mas se tiver veracidade, arrependimento verdadeiro, você pode ter certeza que o Senhor está de braços estendidos. Amém? Aleluia? O Senhor não é igual a gente, não. A gente
O irmão fez um negócio pra gente lá, conforme muita gente fala, eu perdoo, mas né, deixa ele pra lá e eu pra cá. Mas tem uma turma aí que é um tarde de perdoar, mas ele pra lá e eu pra cá. Sei que perdão que é esse, mas deixa eu falar. Cada um com seus perdão aí. Imagina se Jesus fizesse isso com a gente. Você pecou hoje, na hora de pegar a ceia aqui, você dobrou o joelho. Senhor, me perdoa. Aí o Senhor fala assim, sai fora, perdoa, mas lá na minha ceia não. Você pra lá e eu pra cá. Mas se Jesus fizesse isso com a gente, para um pouco e pensa pra você ver. Do mesmo jeito que a gente faz com o outro, Jesus fizesse com a gente, como é que faz? Porque a oração do Pai Nosso é, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então ele vai me perdoar assim como eu também perdoo. E se eu não perdoo, ele então não vai perdoar, porque eu não perdoei. Gente, é muito sério. Gente, todos nós estamos no mesmo barco. Essa carta de Paulo aos Coríntios aqui, ó, no capítulo 11, ele fala no verso 17 assim, ó: nisto que vou dizer-vos, não vos louvo. Olha o verso 17. Pois vocês reúnem, olha o verso 17, vocês reúnem não para melhor, senão para pior. Eu nunca vi falar uma reunião na igreja que reuniu os irmãos para a ceia, e a ceia, em vez de ser melhor, foi pior. Eu nunca vi um negócio desse, só na Bíblia. Uma reunião de ceia pode ser pior? Ele está falando que pode ser pior. Mas como assim? Então vamos entender. Vamos entender agora. Ele disse que vocês se reúnem não para melhor, senão para pior. Verso 18. Antes de tudo, eu escuto, quando vocês se reúnem na igreja, há entre vós divisões. E em parte eu acredito. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Irmão, nós somos diferentes, irmãos. É isso que faz a coisa ficar bonita, a diferença. Se fosse todo mundo igual, é robozinho. Deus não tem robozinho. Vem robozinho. É para perdoar, Senhor. Então, perdoado está. Amém. Glória. Sim, Senhor. Quem mais? A Romilda, sim, perdoada. Para com isso. Não é isso, gente. Não é robozinho. Não é robô. Deus não fez assim. Então, nós somos diferentes. E a gente, quando ele fala assim que importa que haja diferença, olha o verso 19. E até importa que haja entre vós diferença. Para quê? Para que os que têm a aprovação de Deus se manifeste. Sabe o que ele está querendo dizer? O cara que é maduro, que tem a aprovação de Deus, sabe lidar com pessoas, com diferenças. Porque isso provém do próprio Deus, a diferença. Então, quem tem a aprovação é aquele que sabe lidar com as diferenças. Agora, você não sabe lidar com as diferenças, então você está sendo desaprovado. Você está sendo desaprovado. O fulano, o irmão, é diferente de você. A irmã é diferente, o irmão, o pai, a mãe, o vô, a filha. São duas filhas, mas diferentes, são dois filhos diferentes. Tem que saber lidar. Tem que ser maduro. Você ensina, você fala a mesma coisa para um, ele, sim, fala para o outro, a mesma coisa. Só que um entendeu de um jeito, o outro entendeu do outro. Você tem que saber lidar com os negócios. Tem que saber lidar. Você vê dois gêmeos idênticos. É idêntico, mas cada um tem seus pensamentos, seu jeito, essa coisa lá. Ninguém é perfeitamente igual, não. Então, mas as diferenças não significa que vai virar uma bagunça. Dá para trabalhar e chegar num denominador comum, com respeito, com o amor de Deus em cima de tudo. O amor dá para trabalhar, porque o amor faz a gente quebrantar e ceder e obedecer. Cede algumas coisas, entende, porque tem uma causa maior. Então o amor de Deus, ele abraça tudo. Tanto é que o Senhor fala, amar Ele em primeiro lugar e amar um ao outro, amar ao próximo, como Jesus nos amou.
Então o amor, 1 Coríntios 13 fala assim, o amor tudo suporta. O amor tudo sofre. Aí, 1 Coríntios 13, vai um pouquinho na frente aí. Olha aí, 1 Coríntios 13, verso 4. 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Ó, se você colocar no versículo 4, volta no verso 4. No lugar de amor, coloca Jesus agora. Ó, Deus é amor, não é? Então, no lugar de amor, vamos colocar Deus, vamos colocar Jesus agora. Verso 4, ó. Jesus é paciente, Jesus é benigno, Jesus não inveja, Jesus não se vangloria, Jesus não se ensoberbece, Jesus não se porta inconvenientemente, Jesus não busca seus próprios interesses, Jesus não se irrita, não suspeita mal, Jesus não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Jesus sofre, Jesus tudo crê, Jesus tudo espera, Jesus tudo suporta, Jesus nunca falha. Agora coloca o seu nome, vamos lá o seu nome agora, vamos lá. Vamos ver o nosso nome se dá certo, vai. O Flávio é paciente, é benigno, não inveja, não se vangloria. Põe seu nome aí, vai. No verso 5 agora, põe seu nome. A Maria, o João não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O irmão, não se alegra. Dá para encaixar o nosso nome aí? O que você acha? Dá para encaixar o nosso nome? Só misericórdia. Você vê como que a gente falha? Nós somos falhos, irmãos. Perfeito é só Ele. Ele é perfeito. Então, quando Paulo está falando assim, de participar da ceia, ele está falando que tem diferenças no meio da igreja. Tem diferença. Temos que saber lidar com a diferença. Mas as diferenças são boas, porque mostra quem é aprovado por Deus. Você imagina bem Moisés liderar 2 milhões de pessoas? Imagina Moisés liderando aquele mundaréu de gente. Não é fácil não tem nada fácil. E outros, né? Gideão, Davi, Saul. Mas aqui, quando eles vão participar da ceia, eles estavam... Irmão, a ceia naquela época, eles levavam coisa para comer na igreja mesmo, bastante coisa. E celebrava a ceia depois também. Mas a ceia, celebrava a ceia assim que eu estou falando com vocês aqui, nesse ponto. Mas antes disso aqui, eles comiam ali, festão. Só que tinha um grupo que trazia coisas para comer, tinha gente que não trazia. Então tinha grupinho que estava comendo no canto ali, participando, fazendo a sua ceia e indo embora para casa. Outro grupinho fazendo a ceia e indo embora para casa. Dentro da igreja. Aí Paulo falou, para tudo, está errado. Paulo, mas o que está errado? Paulo falou, verso 21, quando comeis cada um, verso 20, quando vocês reúnem no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não é a ceia do Senhor. Pois quando vocês comem, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro se embriaga. Um tem fome e outro se embriaga. Aí eu falei, a palavra embriaga aqui, ela tem dois. Se você falar para mim, mas esse embriaga aqui é de ficar tonto. É tipo ficar tonto, bebeu e ficou tonto. Se essa palavra está nesse sentido, então já está tudo errado naquela ceia. Porque na festa de ceia que foi estabelecida na Páscoa, não se podia usar fermento nenhum. Quando Jesus estabeleceu a ceia, Jesus pediu para os discípulos preparar a Páscoa. Não foi Jesus que preparou a Páscoa, foram os discípulos, quando ele participou da Páscoa, da última Páscoa que ele participou, e durante essa última Páscoa, ele instituiu a ceia. Então Jesus mandou ir lá no cenáculo, preparar e tal. Os judeus prepararam a ceia, aliás, prepararam a Páscoa, e durante a Páscoa é que Jesus faz a ceia. Então, os judeus preparando a Páscoa, em Êxodo capítulo 12 fala que durante a festa da Páscoa não podia ter fermento nenhum na casa, porque o fermento era um símbolo do pecado. Então, vocês acham que eles iam preparar a Páscoa com um vinho fermentado? Claro que não. Então, quando Jesus faz a ceia, não tem vinho fermentado. Tanto é que se você ler o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, ele fala o fruto da vide, ele não fala nem vinho.
Mas a palavra no grego é oinos, que significa o vinho tanto fermentado quanto o não fermentado. É a mesma palavra que é usada. Está entendendo? É a mesma coisa a gente falar água. Ah, o irmão bebeu água lá, mas que água que ele bebeu? Água que o cachorro não bebe. Ah, então foi água fermentada. Foi água, aquela brava lá. O cachorro não bebe dessa água. Mas não é água, mas aquela água é outra água, irmão. Isso aí não sei, aquela outra é outra água. Então é água, só que é uma água. Aqui no caso, eles participaram da ceia. Se eles estavam realmente com vinho fermentado e se embriagaram, no sentido assim de ficar bêbado, já está tudo errado nessa ceia aqui. Já está tudo errado. Agora, se você olhar também a palavra embriagar, ela vem de uma palavra grega que significa estar farto, estar cheio. Que é também a tradução da palavra grega para esse, é o sentido da palavra aqui. Mas tudo bem. O que eu quero mostrar para você é que ele fala, vocês não têm casa onde comer não e beber? Verso 22, vocês não têm casa onde comer ou onde beber? Então ele está querendo dizer que o que a gente vai participar aqui do pão e do cálice não é igual a gente está na casa da gente comendo e não. É claro que eu posso fazer um momento também na minha casa, a ceia na minha casa, desde que eu faça aquele momento, um momento consagrado ao Senhor. Não tem problema nenhum. Mas aqui ele está querendo dizer que a gente na casa da gente, você come mais lá do seu jeito, lá à vontade, no sofá, você faz o que você na sua casa. Mas aqui junto com os irmãos, a ceia, não é desse jeito que se faz. Aí ele fala, no verso 22, não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem. Envergonha o que nada tem. Então tinha gente que não levava nada para comer na igreja. Nessa ceia aqui. Tinha gente que não tinha. Não chegava ali, não vou participar não. Tem uma rodinha, uma panelinha ali das irmãs ali. Eu cheguei perto, a irmã já virou as costas para mim. Aí não tem como, não pode. É claro, irmão, que a gente vive no serviço, na escola, você sempre tem um grupinho de pessoas que está mais próximo de você. Até aí tudo bem, não tem problema. Mas estou dizendo, quando a gente está numa reunião dessa aqui, e você tem a oportunidade de olhar para os irmãos assim, você tem que olhar assim e falar, não, ela é minha irmã em Cristo. Ele é meu irmão em Cristo. A gente não tem muito tempo junto, mas nós somos irmãos em Cristo. Então tem que ter um discernimento de que ninguém é melhor do que ninguém. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Fazemos parte do mesmo corpo. E por isso que ele fala, não tendes casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem. Que vos direi? Eu vos louvarei? Claro que não. Aí ele vai falar, pois eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E a gente fala, né? Apóstolo Paulo, ele recebeu o evangelho por revelação do Senhor. Porque Paulo, que escreve a primeira carta aos Coríntios, não estava presente na ceia, quando Jesus estabeleceu a ceia lá atrás. Paulo nem convertido era. Nem convertido ele era. Nem os discípulos que estavam com Jesus estavam convertidos. Estavam andando com Jesus, mas nem convertido era ainda. Mas estava andando com Jesus. Andaram 3 anos e pouco com Jesus, não estava convertido. Você lembra que antes de Jesus ser crucificado, Jesus falou, todos vocês vão se escandalizar. Aí Pedro falou, Senhor, estou disposto a dar minha vida pelo Senhor. Jesus falou assim, sai para lá. A gente bate no peito e acha tanta coisa, né? Na hora que aperta o calo, na hora que passa a situação difícil na sua casa, na sua vida, com a sua família, no emprego ou particular. Não está adiantando nada aí na igreja, fui lá, aquele pastor pretinho pôs a mão 10 vezes na minha cabeça, apertou e não adiantou nada. A irmã orou, até cuspiu na minha cara, mas não adiantou nada. Mas velho. Tem muita coisa, irmão, que não precisa nem orar. Com todo carinho. A gente tem que orar. Mas tem coisa que uma atitude resolve muita coisa. Uma tomada de decisão. Uma atitude resolve muita coisa. Ou quase tudo. Que a pessoa ora, mas na hora de tomar a decisão, toma tudo errado. Faz tudo errado. Tudo por sentimento, por emoção. Aí depois, eu não sei o que acontece. Acontece simplesmente. Eu oro. Depois você ora, mas na hora de falar, você fala tudo errado. Faz errado, age errado. É por isso que está dando. Mas é isso aí.
Outra coisa que a gente observa, irmão, assim, né, de forma geral. Irmão, cuidado, irmão. Pensa antes de falar. Respira. Tem irmão. Eu vou falar um termo aqui. Linguaruta. Aí fala, tem escuma assim do lado. Meu Deus do céu, para um pouco. Dá um tempo. Respira. Você que quer falar, deixa a gente falar também. Tem 10 na reunião, só um fulano quer falar. Dá um tempo. Respira. Isso aí é ansiedade, hein? Falta de... Vai pro monte, ora, dá uns gritos lá. Aí você desce mais calmo. E a gente conhece, tem gente que... Não vou citar nome, é claro. Irmão, eu já vi gente perder emprego por causa de falar demais. Estou falando sério. O patrão chegou em mim e falou assim, vou mandar embora. Já falei com ele que ele fala demais. Eu falei, mas dá uma chance pro irmão. Já dei 1, 2, 3, mas fala demais, eu não aguento. Tanto que fala. E chamou ele e falou, eu vou mandar você embora. Ah, é? É, porque... posso falar? Pode. Você fala demais, vai com Deus. Estou falando sério. Vai com Deus, você fala demais. Irmão, respira, calma. Imagina bem viver no meio de pessoas assim, ó. Agora tem gente também que não fala nada. Um fala demais, o outro não. Não é? É igual aquele programa do Chico Anísio, tempo atrás. Calada! Pai, perdoa. Aí você lembrou, e vem que conversa não, velho. Vem que conversa não, que você lembrou. Vem que conversa não, você lembrou, velho. Tá falando, mas lembrou. Irmão, mas tem hora que você tem que falar. Ô irmãzinha, ô santo, tem hora que você tem que falar também. Não é só ficar. O pastor falou que não é para falar. Vai comprar na padaria, o que você quer? Já aprendeu até Libras. Ah, irmão, pode falar. Tem coisa que você precisa falar também. Entendeu? Tem que ser equilibrado. Tem gente que não fala nada. Mas fechado. Não é seu comportamento isso, irmão. Não faz parte de você isso. Então a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Mas eu estou lá na escola, eu fico vendo o negócio aqui, eu falo, eu vou falar isso, não vou falar nada não, fica quieto aqui. Fica quieto aqui. Calma. Não, você fala, não fala nada não, fica quieto aqui. Aí tem hora que fala, não, agora tem que falar. Oh, dá licença. Aí você fala com educação, com jeito. Porque se a gente for falar tudo que a gente tem vontade, você arrebenta com o meio mundo também. Pensa bem, se você for falar tudo que você tem vontade, não pode. Então, Paulo está questionando a igreja, porque a igreja tem diferenças. Tem diferença. Tem que saber lidar com o irmão, com a irmã. Ninguém é melhor do que ninguém. Tem gente que tem gente que não tem. Mas ele fala que nós devemos discernir o corpo. Irmão, é tudo diferente. A mão diferente do pé, um braço do outro. Imagina bem agora, a mão direita agora está enciumada. Por quê? Porque a mão esquerda pegou o microfone e está aparecendo para todo mundo. Aí a mão direita assim, marvada. Só você que aparece, ele gosta mais do C. Aí na hora que eu ponho o microfone aqui, disfarçado, a mão direita dá na esquerda, bate nela. Você acha que acontece isso? Claro que não. Porque não existe isso no corpo. O corpo inteiro está trabalhando em unidade, torcendo um para o outro. Está ajudando. Entendeu? Aqui tá, a mão direita está assim, vai, mão esquerda, segura, vai embora, vamos lá, estou contigo, se você cansar, passa para mim. Estou aqui. É assim que funciona a igreja. É assim que deve funcionar. Quando alguém é elogiado, é abençoado, toda a igreja, quer queira ou não, também é abençoada, irmão. Quando a igreja Assembleia de Deus, quadrangular, presbiteriana, recebe uma bênção lá, só esses que receberam, só esses que foram honrados, a Assembleia de Deus desfilou lá. Não, é a igreja, glória a Deus, maravilha, torcer para os irmãos, bênção, bora! É isso aí, irmãos. Nós temos algumas diferenças, mas não vamos brigar, não.
O inimigo nosso é um só, não tem que ficar brigando com A, com B, com C. Tropeçou lá, machuquei o dedo, o corpo inteiro. Bem feito. Nunca vi isso? Fui bater o martelo lá, pum, bateu no dedo, o corpo inteiro. Bem feito. Quer aparecer? Bem feito. Não tem nada disso, gente. Machucou o dedo, todo o corpo se volta para ajudar. Aí vai dormir à noite, tá doendo lá de cá. A mão direita vem assim e fala assim: eu ajudo você, peraí. No outro dia, tá enfaixando ela. E tá protegendo, escondendo ainda para ninguém tocar. É o corpo. Amém ou não? Tá entendendo o que eu estou falando, irmão? Então, às vezes tem um irmão ferido na igreja. Tem um irmão machucado. Tem um irmão que não está conseguindo vencer o pecado. Sabe o que a Bíblia fala em Gálatas capítulo 6? Olha isso aí, Gálatas 6, verso 1. 6:1 de Gálatas. Olha o que a Bíblia fala, Gálatas capítulo 6, verso 1. Olha o que está escrito. Irmãos, olha, você já chama de irmãos. Irmãos, Gálatas 6, 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrige o tal com espírito de mansidão, mas olha por ti mesmo para que não sejas também tentado. Está vendo, irmão? O irmão está fazendo errado, tal. Não vou lá para arrebentar com o irmão, não. Vou lá para ajudar o irmão. Eu não vou ser conivente com o erro dele. Igual jogaram na minha cara um dia desse atrás aí. O pastor está... como é que falaram mesmo? Mais ou menos, né? O pastor está apoiando coisa errada entre um homem com a mulher. Eu falei, não estou apoiando nada de errado. Mas o senhor anda junto com ele lá. Qual que é o fato de eu andar junto com uma pessoa que está no erro? Não significa que eu estou concordando com o que ela está fazendo. A pessoa está no erro. Aí os irmãos, não pode andar com ele não. Por quê? Porque está no erro. Não, irmão. Estou lá ajudando ele, para ele poder levantar a cabeça, ter força, reconhecer. E nós estamos lá para ajudar a limpar a sujeira e levantar e retomar a vida. Isso é corpo. Ninguém está concordando com o pecado, não. Aquela piadinha que eu já contei para vocês 500 vezes. 2 demônios. O capeta olhando assim. Como é que nós vai pegar aqueles crentes lá? Porque os crentes são fervorosos. Os capetas de longe. Não, mas uma hora nós pega. Os irmãos vão para a igreja, glória a Deus. Abraçando um ao outro. Os capetas falam, difícil, os crentes, fera. De longe olhando, porque eles não estão ao redor. Estão ao derredor. Porque ao redor está o anjo do Senhor acampado. Salmo 34 diz lá, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E 1 Pedro 5, 7, 8 fala que o diabo anda ao derredor. Ao derredor é mais longe. Ao redor é perto. Então ao derredor está os diabos. O diabo fica de longe olhando. Aí diz que o irmãozinho fraquinho na igreja, né, estava novo convertido lá e tal, foi lá, e os capetas de longe olhando, foi lá, encheu a cara, bebeu, e não conseguiu chegar em casa, ficou caído na rua, de terno, com a Bíblia caída. Aí o capetinha falou pro capetão, vou lá matar ele. O capetão falou assim, não precisa não. Mas por que não? Os irmãos estavam saindo do culto, deixa por conta dos irmãos, os irmãos acabam de matar ele agora. Não é assim que acontece? Ele falou assim, os irmãos estão saindo do culto, os irmãos acabam de matar agora. Não precisa capeta não. Porque os irmãos vão chegar e falar, falei pra você, aí a máscara caiu aí, sem vergonha. Os irmãos da igreja. Em vez de ajudar, né? Pegar lá, ô irmão, o que aconteceu aí, meu querido? São poucos os que fazem isso, né? Ô irmão, o que aconteceu aí? Vamos lá, sei, Jesus falou que era para beber, eu fui beber e deu zebra. Pois é, você bebeu demais, irmão. Vamos lá, vambora. Aí vem você junto com o irmão e vai falar, aos dois. Aí as línguas guarulhas, eu achei que era 1, é 2. Tá complicando a coisa. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Até hoje até tá melhorzinho essa parte. Mas há 30 anos atrás, há mais tempo atrás, eu visitei uma pessoa que já morreu. E a pessoa foi crente até mais ou menos na mocidade. E depois se desviou e nunca mais voltou para a igreja.
Só voltou porque estava no hospital e se arrependeu, pediu perdão, morreu, foi para a glória. Mas a gente não entende por que eu nunca morava perto de casa, mas nunca tive contato, assim. Mas nessa ocasião, estava no hospital. Sabe o que aconteceu na vida desse fulano, irmão? Ele fala assim, quando ele era mais jovem, ele participava da igreja, e a igreja era muito rígida na questão de usos e costumes. E ele saiu da casa dele para ir para a igreja, numa escola dominical. E quando ele estava passando perto de um campinho de futebol, as crianças brincando lá, a bola saiu lá do meio das crianças, ela veio na rua e alguém gritou para ele, chuta para nós aí, irmão. Ele pegou e fez assim, chutou a bola. Aí chegou no ouvido do pastor que estava jogando bola. E foi excluído da igreja. Nunca mais voltou para a igreja. Nunca mais voltou para a igreja, irmão. Que coisa. Foi excluído da igreja, ficou chateado, aborrecido, porque das más línguas que falaram coisas que não devia, e nunca mais voltou para a igreja. É claro que não é não estou julgando, mas dizendo, não, que isso, pelo amor de Deus, para com isso, gente. Ô língua fraudulenta, né? Ô língua marvada. Ao que você for escovar o dente, se passar a escova nela, você fala, quieta aí. Escova ela também, faz um carinho nela e fala para ela, só fala o que convém, tá? Quietinha. Irmão, porque a língua, Tiago fala, a língua é uma coisa terrível, hein? Ô língua, rapaz. Mas, voltando lá, Paulo, esses irmãos da igreja de Corinto, qual que era o pecado dos irmãos então? Não discernir o corpo. Fazer divisão dentro da igreja, achar que é melhor do que A, do que B, do que C. Em Gálatas 3, 28, está escrito assim, ó, porque eu sou melhor do que o irmão, não. Porque eu tenho dinheiro, não. Não, porque eu sou patrão. Não, Gálatas 3, verso 26, está escrito assim, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que foste batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Desta forma, não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não é para fazer acepção de pessoas, é o corpo de Cristo, unidos. Quando o membro é honrado, irmão, quando um crente é honrado aí, eles falam, os crentes estão evangelizando, os crentes estão dando cesta básica, isso afeta a gente. Mas quando os crentes dão uma complicação aí na televisão, seja lá qual for, pega a gente também. Você é crente, né? Você viu lá o escândalo lá? Aí você não gosta do irmãozinho daquela igreja lá, mas está pegando no céu a pancada. Porque eles não entendem que um é de tal igreja, outro de tal denominação. Para eles, está tudo num balaio só, tudo é crente. Então a gente também tem que prezar por isso. Peraí, vou orar pelos irmãos. Vou abençoar os irmãos, que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Não para estragar. Porque quando eu estrago, quando eu falo mal dele, eu estou atrapalhando a minha vida. É igual marido e mulher. Jesus falou, Paulo escreveu, a mulher é como se fosse o corpo do homem. E o homem é o cabeça. Eu nunca vi ninguém maltratar o seu próprio corpo. O homem maltrata a mulher. Está maltratando o próprio corpo, eu nunca vi isso. Não existe isso. Como é que você pega e maltrata o seu corpo? Não, ele fala, a mulher é como se fosse o corpo. Então, espiritualmente falando, você não pode maltratar. É um em Cristo. Aí ele fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Jesus fez tudo por nós, morreu por nós. Deu a vida por nós, então ele é o cabeça da igreja. Efésios capítulo 1 fala, ele é o cabeça e nós somos o corpo. E o corpo é cheio de membros. Nós somos membros de um corpo. Ninguém aqui, não quero saber, pastor, quer ficar isolado. Nunca vi falar que a mão, ela ficar isolada, ela vive, ela não sobrevive. Não sobrevive. Ela precisa dos outros membros. Eu vou ficar em casa agora. Vou ficar em casa. Irmão, eu brinco, eu falo, é verdade. Como é que ser cristão é igual casamento. Quando a gente entregou a vida para Jesus, estamos casados com Cristo e casados com os irmãos. Mas como assim? É um casamento. Imagina bem, dia do casamento, chegou o noivo que vai casar.
Aí eu tô aqui, a igreja está cheia. Chegou o noivo. Aí todo mundo está esperando. Aí o noivo fala assim, vocês estão esperando o quê? A noiva, faz meia hora, a noiva não chegou. Aí o noivo fala, não, pastor, eu vou casar comigo mesmo. Tem noiva? Não, é eu mesmo. Aí eu sei. Aí sobe aqui. Você vai casar com quem? Não, eu vou casar comigo mesmo. Eu sou o noivo e sou a noiva. Não existe isso. Tem que ter alguém ali. Ser cristão é assim. Você não consegue, não é cristão sozinho. Você tem que estar junto com outros. Faz parte da igreja. Fazer parte da igreja. Amém? Aleluia? Mas vamos aqui para a gente ir terminando aqui. O que eu quero falar para os irmãos também aqui. Irmãos, a questão do pecado. Esses irmãos da igreja de Corinto, nós falamos de manhã. Esses irmãos da igreja de Corinto, olha 1 Coríntios capítulo 6. Quem eles eram? 1 Coríntios capítulo 6. Quem eles eram, o que eles se tornaram. E vou mostrar para você que o pecado é terrível. O pecado não é brincadeira. Não brinca com o pecado é excessivamente maligno. 1 Coríntios capítulo 6. Olha o verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha o 11. E tais fostes algum de vós. Ele está falando, alguns de vocês foram isso, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O que ele está querendo dizer? Ele está falando assim que a igreja de Corinto, antes deles se converterem, eles eram impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Eles eram isso, mas eles se converteram. Amém? Glória a Deus. Eles se converteram. Então, é para essa igreja que se converteu desses pecados, é que está tendo problema na ceia. É esses irmãos que se converteram desses pecados, que está tendo uma dificuldade dentro da igreja de comunhão uns com os outros. Então, olha como que o pecado é terrível. O pecado entrou numa reunião de ceia na igreja. O pecado entrou numa reunião de santa ceia. O irmão era adúltero, não é mais. O irmão era mentiroso, não é mais. O irmão converteu uma bênção na igreja. No culto de Santa Ceia, todo mundo reunido. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, ele fala que o pecado é excessivamente maligno. Romanos, capítulo 7. O pecado, ele é terrível, irmão. Romanos, capítulo 7, verso 7. Romanos, capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, eu não sabia que cobiçar era pecado, ele está querendo dizer. Mas aí veio a lei de Moisés e disse, não pode cobiçar. Cobiçar é pecado? Então tá. Não pode roubar, não pode adulterar, não pode mentir, não pode falar mal aos outros. Aí veio a lei de, não pode... então tá. A lei é boa. Por quê? Porque a lei mostra. Mostra o quê? Mostra o que não se pode fazer. Mostra o pecado. Espera aí. A lei mostra o pecado, mas não significa que faz eu vencer o pecado. Porque olha bem que ele fala no verso 8. Ele fala, o pecado, porém, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Amém? Não pode cobiçar. Então gerou dentro dele um desejo cobiçoso. Está vendo? Então o pecado não é a regra que foi colocada ali. O pecado é um negócio que está dentro da gente. É um negócio que está dentro da gente. Olha o verso 12. Portanto, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. 13. Logo tornou-se o bom em morte para mim, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem,
a fim de que pelo mandamento, pela lei que não pode, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então o pecado, irmão, é uma coisa assim terrível. Não pode brincar, porque o pecado entra sutilmente. E para você ter uma ideia, numa reunião de ceia da igreja de Corinto, de irmãos que se converteram, e os irmãos tomaram a ceia e estavam indo embora, feliz, e Paulo falou assim: o que está acontecendo aí? Não, nós ficávamos participar da ceia. Aí Paulo falou assim: então, está tudo errado a ceia que vocês fizeram lá. Ah, é? Por quê? Porque vocês não tiveram discernimento do corpo. Vocês montaram o grupinho, fizeram a ceia e foram embora. Comeram a ceia sem ter discernimento do corpo. Tipo assim, eu tomando minha ceia, o irmão lá, não me interessa. Parece uma coisa assim que não é nada. Paulo está falando, é gravíssimo. Porque nós somos membros de um corpo só. Nós não podemos desprezar a mão direita, não tem como, irmão. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, não, eu trouxe aqui, comi. Não, é diferente agora. Eu tenho que amar o meu irmão como Jesus nos amou. Eu tenho que amar o meu irmão como Jesus nos amou. Olha que coisa, não é brincadeira. E a ceia é o ápice, né, dessa celebração de comunhão da igreja. Tanto é que o pão representa o corpo de Cristo. Você pensa bem agora, um pão que foi partido, cada um vai pegar um pedaço, ele representa o corpo de Cristo. Então o pedacinho do pão não é o corpo inteiro, mas faz parte do corpo. Olha como é que é sério. O pedacinho que você pega aqui, o irmão pegou lá também. O outro pegou lá também, o outro pegou. Quando a gente se une, forma um só. Então não tem como ficar separado. Somos parte do mesmo. Amém? Glória a Deus. Ele morreu por todos nós. Então eu não posso participar da ceia sem discernir o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Talvez porque você está aí brigado com alguém de alguma igreja e tal, você está com essas dores aí, com essas enfermidades aí, e se brincar ainda morre ainda, hein? Estou falando sério. O ódio traz morte. A raiva traz morte. Que o Senhor nos perdoe, amém? Aleluia? Nós estamos aqui. Como é que eu vou pegar no pão? Você teria condição de pegar no cálice e no pão. Hoje, por causa da pandemia, não tem como, mas irmão por irmão, assim, olhar no olho dos irmãos. Tranquilo, assim, sossegado. Em paz. Você pode fazer isso aqui? Você poderia fazer isso tranquilamente, sem dever nada para ninguém, assim, nesse sentido? Ou você está preso com alguma coisa aí? Vamos preparar a ceia aqui, as irmãs aí vão preparar a nossa ceia? Que o Senhor nos ajude, amém? Glória a Deus.